Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Gisele de Língua Portuguesa e estarei trabalhando com vocês nessa aula um assunto importante, o depoimento. Então vamos aos objetivos da aula de hoje? Então a gente vai ler um gênero textual, um depoimento, identificar os efeitos de sentido na escolha das palavras, compreender a estrutura e a intenção do autor do texto. Então a gente vai compreender qual a intenção do autor em fazer um depoimento, a gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura e a gente vai ler e interpretar um depoimento. Tá? Uma reflexão. Você já leu um depoimento? Sabe qual é o objetivo desses textos? Então, muitas vezes, você até chegou a produzir um depoimento e às vezes passou despercebido, o objetivo, Qual o objetivo? Tá? Narrativa breve de um fato específico vivido por uma pessoa. Então, é uma narrativa, geralmente escrita em primeira pessoa, tá? Os fatos são narrados por quem o viveu, tá? Verbos e pronomes são empregados na primeira pessoa, e os elementos básicos da narrativa é a sequência de fatos, as pessoas, que envolvem ali o desenvolvimento ali, a história, do seu depoimento, o tempo, o espaço, o enredo. Tá? Então vamos fazer uma leitura de um depoimento, prestem atenção. Vou contar um pouco da minha infância. Lembro da minha infância com muita saudade. Lembro das brincadeiras que eu mais gostava. Pega-pega, esconde-esconde, pular corda e jogar bola. Lembro que eu e meus irmãos pegávamos frutas no pé. Quando íamos pescar, lembro também das festas juninas, dos natais e quando meus parentes vinham nos visitar nos finais de semana, meus primos, meus tios e avós. Então, uma pausa aqui na nossa leitura para a gente identificar. Então, ali já na primeira linha, vou contar um pouco da minha infância. Então, a gente já sabe o tema do depoimento, do autor, que ele vai falar um pouco da infância dele. Então, qual foi essa infância? Ocorreu quando? Qual foi o tempo? Então, foi lá no passado, tá? Então, já aconteceu. Então, foi na infância dele, tá? Em que local, mais ou menos, que aconteceu, que ele passou essa infância que deu para a gente ver ali, pegávamos frutas no pé, corríamos, festas juninas, natais, correr. Então, já dá para a gente ver ali que é um sítio, aparentemente ser um sítio, uma área rural, tá? Vamos ver para frente a leitura. Lembro quando minha avó falava coisas de sua infância, das brincadeiras que mais gostava, falava coisas legais da sua época, como eram as casas, as festas, as roupas, as pessoas. Tenho muita saudade da minha infância e de meus avós. Hoje, aos 26 anos, estou realizando um sonho, que é estudar. Então, de José Carlos Perim, Histórias de Minha Vida, em associação dos escritores, poetas, pintores e trovadores de Itatiba, Antologia, EJA, Histórias de Vida, a EPTI 2007, página 30. Então, aqui, o autor, de José Carlos, ok? Vamos de atividade 1. Vou contar um pouco da minha infância. Lembro da minha infância com muita saudade. Lembro das brincadeiras que eu mais gostava. Então, qual seria o tema do depoimento? Então, um tempinho para vocês pensarem ali, eu já volto para a gente fazer a correção.
Voltamos! E aí, conseguiram encontrar o tema do texto? Vamos lá! Vou contar um pouco da minha infância. Lembro da minha infância com muita saudade. Lembro das brincadeiras que eu mais gostava. Então, qual é o tema do depoimento? Então, já deu para a gente perceber ali na primeira linha, né? O autor começa seu depoimento indicando já qual será o tema do seu texto, né? A própria infância. Tá? Ele falou sobre os fatos da infância, as brincadeiras de que gostava, as festas a que ia, a visita dos familiares e as lembranças do que sua avó lhe contava, ok? E atividade 2. Lembro das brincadeiras que eu mais gostava. Pega-pega, esconde-esconde, pular corda e jogar bola. Lembro que eu e meus irmãos pegávamos frutas no pé quando íamos pescar. O que esse trecho indica sobre o ambiente no qual José Carlos passou a infância? Então, lendo esse trecho indica ali qual ambiente será que José passou a sua infância? Então, tempo para vocês responderem e eu já volto para fazer a correção. Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade 2. Conseguiram, né, identificar o ambiente do autor? Então vamos reler novamente. Lembro das brincadeiras que eu mais gostava. Pega-pega, esconde-esconde, pular corda e jogar bola. Lembro que eu e meus irmãos pegávamos frutas no pé quando íamos pescar. Então, o que esse trecho indica, né? Somente com a leitura, o que dá para indicar para nós sobre o ambiente no qual José Carlos, né, passou a sua infância, né, o autor. Então, esse trecho indica que ele cresceu ao ar livre, provavelmente no campo ou em uma região rural, né, pelos aspectos ali na leitura, né, correr, pular, aquele espaço, né, para as brincadeiras, tirar frutos do pomar, ok? Atividade 3. Tenho muita saudade da minha infância e de meus avós. Hoje, aos 26 anos, estou realizando um sonho, que é estudar. O que o trecho acima revela sobre a infância do autor do texto? Vou dar um tempinho para vocês responderem, eu logo volto para fazermos a correção.
Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade 3? Tenho muita saudade da minha infância e de meus avós. Hoje, aos 26 anos, estou realizando um sonho que é estudar. Então percebam que nesse trecho, né, da infância, ele já foi ali essa ordem cronológica aos 26 anos. Tá? Então, o que o trecho acima revela sobre a infância do autor do texto? Então, ele revela que sente saudade da infância e dos avós e que ele não estudou nesse período de vida. Tá? Então, ele está fazendo um depoimento de sua infância. Tá? Lembro que eu e meus irmãos pegávamos frutas no pé quando íamos pescar. Então, é o mesmo trecho ali que a gente vai identificar. Que efeito a escolha desses tempos verbais provocam no leitor? Então, que efeito, né, que essas palavras destacadas aqui, né, esses tempos verbais, eles provocam em quem está lendo, né, o locutor. Um tempinho, né, para vocês responderem e eu logo volto para fazermos a correção. Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade 5? Lembro que eu e meus irmãos pegávamos frutas no pé quando íamos pescar. Então, que efeito a escolha desses tempos verbais provocam no leitor? Então, o verbo no presente do indicativo transmite, né, a ideia que o relato está acontecendo no mesmo momento, né, em que fazemos a leitura. Os verbos no pretérito imperfeito demonstram o distanciamento do tempo, né, do temporal entre acontecimentos e o momento do relato, ok? E a estrutura do depoimento. Então, agora a gente vai falar como, né, que é a estrutura de um depoimento, né? Mais para frente vocês irão também fazer uma produção de um depoimento, então é bem importante vocês entenderem como que é essa estrutura. Então, primeiramente, a apresentação de uma experiência vivida. Então, o autor, né, geralmente, ele expressa algo que ele viveu, né, ele vai relatar ali o que ele viveu, alguma experiência, algum fato que marcou muito a sua vida. Tá? Marcas de autoria, então, sempre em primeira pessoa. Então, a narração sempre vai ser, né, em primeira pessoa. Relato do acontecimento. Então, escolhido o tema, né? O tema que, igual a gente leu na leitura, que foi, o autor escolheu ali relatar um pouquinho de sua infância, tá? Aí o tema, ali o desenvolvimento, o que da infância que ele vai contar?
Então, ele demonstrou ali a saudade da infância, do tempo que ele brincava, relatou também a saudade que ele sente da avó, né? Pessoas envolvidas. Então, ali na estrutura sempre vai ter ali pessoas envolvidas, né, no relato. Né? No caso ali foi a avó, né, que ele relatou ali a sensação, o sentimento da saudade da avó. Período de realização. Então, a ordem cronológica, tá? Essa ordem cronológica de quando que aconteceu, né? Se foi no passado, né? E ali na nossa leitura começou no passado, a infância, e daí subiu ali lá no finalzinho, lá aos 20 e tantos anos de idade, né? Que o autor relatou, né? Que ele sentia saudade, mas que a vontade dele era estudar. Então, essa ordem cronológica. O desenvolvimento, as sensações e as aprendizagens, né, que eu volto a repetir, igual o autor ali relatou a saudade que ele sente da infância, tá? A saudade da infância, da avó, das brincadeiras, né, que ele fazia, né, dos pés de fruta, né, do pomar, né, o ambiente. Então, o leitor já imagina qual seria, né, esse ambiente que ele relatou, né, que deu a ideia de ser no interior, né, num sítio, né, uma chácara, ok? O que estudamos nesta aula? Então, lemos um depoimento, né? A gente leu, fez uma interpretação de um depoimento, identificamos os efeitos de sentido nas escolhas das palavras, compreendemos a estrutura e a intenção, né, do autor do texto, ok? Então, né, nesta aula de hoje a gente falou sobre depoimento, espero que vocês tenham gostado e até breve.